Olá, meus amados, Pai do Senhor, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Nesta semana nós estaremos iniciando uma sequência de mensagens no livro do Apocalipse, precisamente nos assuntos relacionados às 7 cartas que Jesus enviou para as 7 igrejas da Ásia. E eu gostaria de convidar os irmãos para lermos Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Meus amados, o livro do Apocalipse contém 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Cartas que têm no seu conteúdo mensagens específicas para tratar de assuntos específicos de cada uma dessas igrejas. Mas o que a gente percebe é que o Apocalipse, o livro por inteiro, foi enviado para cada uma dessas igrejas. Não apenas essas partes, que são as cartas endereçadas às igrejas, que tratam de assuntos relacionados à situação de cada igreja. Mas todas as igrejas tiveram acesso a todo o conteúdo do livro do Apocalipse. E fora escrito por João, por ordem de Jesus, que tinha uma mensagem a ser enviada à sua igreja, que passava por uma perseguição terrível, que havia sido iniciada ainda no ano 64. Agora nós estamos aqui no final do primeiro século e essa perseguição ainda continua de forma muito cruel, de uma forma muito implacável. João recebe esta mensagem da parte de Deus, estando prisioneiro na ilha de Patmos, como ele descreve mesmo no livro. Quando ele recebe a mensagem, ele está preso por conta desta perseguição. É o último apóstolo vivo. E também já é um ancião, um ancião de quase 100 anos de idade, sendo o mensageiro de Deus para a igreja nesse momento de grande tribulação, de dor e de perseguição. A mensagem do Apocalipse, ela vem dentro de um contexto de grande sofrimento, de grandes lutas, de grandes aflições. Então, uma mensagem de consolação, de encorajamento, uma mensagem que tem no seu conteúdo a revelação da soberania de Deus sobre a história, do governo de Deus sobre todas as coisas, apesar de que as coisas que estão acontecendo são contradizentes, são situações bastante complicadas. Daí vem esta mensagem do Apocalipse para mostrar que Deus é o Senhor da história, que Ele é aquele que determina as coisas como é que tem que ser, porque é dito para João, escreve as coisas que já foram, as que são e as que haverão de acontecer, mostrando que Deus estava controlando, monitorando toda a situação de uma forma muito soberana e de uma forma muito especial. Então nós temos aqui o livro como um todo sendo endereçado para essas igrejas da Ásia, e não só para as igrejas da Ásia, mas especificamente para essas igrejas, mas um livro endereçado para a igreja em todos os lugares, em todas as épocas e em todas as gerações. É a mensagem final de Deus registrada nas Escrituras para a consolação da igreja do Senhor. Em cada momento que passamos por alguma coisa que muitas vezes se torna difícil de compreendermos, alguma tragédia, alguma catástrofe, alguma coisa assim, a gente precisa ler esses livros que falam da soberania de Deus sobre a história e perceber que Deus continua no controle de todas as coisas. Então nós temos aqui as 7 cartas que foram escritas, são 7 mensagens
né? Cada uma delas respeitando a identidade de cada igreja, a situação de cada igreja, né? E como a mensagem do livro como um todo é enviado para cada igreja, não apenas a carta que trata dos assuntos relacionados à igreja. Você tem que chegar à conclusão que cada igreja tomou conhecimento da situação uma da outra, né? Cada igreja passou a ler a mensagem que foi endereçada para as demais igrejas, né? Para as demais igrejas que estão ali na região da Ásia Menor. Então nós temos a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Cada uma das igrejas tinham que ler o livro como um todo e tinham que passar por esta porção do livro, que é a mensagem de Jesus para cada igreja. Você vai identificar, né, que para cada igreja a mensagem de Jesus é uma mensagem específica. A palavra de Jesus atende à necessidade da igreja de forma específica. Jesus sabe identificar quais são as necessidades daqueles que precisam ouvir a sua voz. E esta é uma característica de Jesus. Ele sempre fala aquilo que a gente precisa ouvir. A mensagem de Jesus não é de forma alguma jogada ao erro. Ela sempre tem o endereço certo. Ela sempre é direcionada para o alvo, né? Então, quando você é alvo de uma mensagem da parte de Deus, pode entender uma coisa: Deus sabe aquilo que você precisa ouvir. Deus entende qual é a sua necessidade, a sua carência, né? Então a mensagem ela é específica, ela é a mensagem que aborda aquilo que cada igreja precisa ouvir da parte de Jesus nesta situação. Se é uma palavra de encorajamento, de incentivo, Ele dará. Mas se a palavra é de exortação e se a palavra é de repreensão, Ele também o fará. Ele também o fará, porque Jesus sempre trabalha com a verdade, né? Jesus sempre se preocupa em ministrar a verdade àqueles que ouvem a sua palavra. Então nós temos aqui esta realidade. Agora imagina comigo, as igrejas são diferentes, elas têm virtudes e defeitos, elas têm características diferentes, uma se diferencia da outra, né? E o interessante é que cada igreja tinha que tomar conhecimento do estado da outra, porque Jesus trata aqui das virtudes e deficiências da igreja. O que é interessante é como Deus trata conosco. Deus não tem problema de falar de nossas fraquezas, de nossas deficiências, de nossas debilidades, né? Ele não tem qualquer dificuldade. Ele está falando do seu povo, para o seu povo, mas está falando do seu povo. Ele não tem problema de trazer isso à tona, né? Porque quando Deus trata de nossas fraquezas, de nossas debilidades, não é apenas para nos expor, não é apenas para nos colocar em evidência, para que a gente seja intimidado ou envergonhado. O Deus que evidencia as nossas fragilidades tem como propósito nos restaurar, nos trazer restauração. É assim que Deus trabalha. Então aqui Ele expõe as fraquezas. E dentro dessa visão das igrejas da Ásia, a gente precisa aprender com uma coisa. O que Jesus queria aqui, né, nessa realidade? Provocar solidariedade entre os irmãos, entre as igrejas. Enquanto nós tomamos conhecimento das fraquezas uns dos outros, não é para se construir entre nós um ambiente de competitividade ou de sentimento de superação, como se nós fôssemos melhor, como se tivéssemos isento de alguns comportamentos e de algumas condutas que não são agradáveis diante de Deus. O ambiente não é de competitividade. O ambiente, quando nós vivemos nesse ambiente que conhecemos as fraquezas uns dos outros,
É um ambiente para a gente aprender a cooperarmos, num sentimento de cooperação, num sentimento de solidariedade, né? Se você olhar aqui as identidades ou as características das igrejas, você vai ver que, se fosse aplicada aqui a solidariedade, as igrejas iam se ajudar mutuamente, né? Porque aquilo que falta num, a outra complementa, né? Pensa só uma igreja de Éfeso, que é uma igreja doutrinariamente fundamentada, uma igreja que tem base doutrinária, uma igreja que tem uma doutrina sólida, uma igreja que tem uma doutrina tão firmada que os falsos apóstolos e os falsos profetas e quem quer que seja que quisesse se introduzir naquela igreja, eles eram provados e rejeitados, porque era uma igreja de uma doutrinação sólida, né? A igreja de Éfeso poderia muito bem se solidarizar com a igreja de Pérgamo e Tiatira, né? Nós vemos a igreja de Tiatira que Jesus diz assim: conheço o teu amor. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja cheia de paixão por aquilo que fazia, mas era uma igreja doutrinariamente prejudicada, com heresias, né? Com pessoas que exerciam liderança de forma a conduzir a igreja, muitas vezes, a desvios doutrinários, né? Que tal uma igreja de Éfeso se preocupando com a igreja de Tiatira e auxiliando a igreja na sua visão doutrinária e teológica? Que tal Tiatira correspondendo e mostrando à igreja de Éfeso como é viver fervorosamente, diante de Jesus, como é ter um amor fervoroso, um amor que se manifesta em obras. E o próprio Jesus disse: as tuas obras são maiores do que as primeiras. Quer dizer, havia um fervor na igreja de Tiatira que não tinha na igreja de Éfeso. Assim como existia base doutrinária na igreja de Éfeso que não tinha na igreja de Tiatira. E a gente percebe toda essa realidade. Que tal a gente olhar para a igreja de Esmirna, uma igreja que Jesus considera como uma das igrejas mais ricas espiritualmente, ainda que fosse uma igreja pobre materialmente, uma igreja que passava por privações e dificuldades, né? Sabia que estava nessa situação de pobreza material, né? A igreja tinha essa característica de uma pobreza material, né? Ela dizia assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus diz para a igreja: mas tu és rica. Quer dizer, que uma igreja que vivia debaixo de uma pressão muito grande, mas que era uma igreja que tinha riqueza espiritual. Que tal ela se solidarizar com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tinha estrutura material, né, sólida, prosperidade? A igreja chegava a dizer: eu sou rica, né? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, dentro dessa visão material, né? Dessa visão de conquistas do lado material secular. Mas Jesus disse: tu és uma pobre coitada e miserável. Para a igreja de Esmirna, Jesus diz: vocês são ricos, há uma riqueza extraordinária em vocês. E para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se sentia rica por conta de sua condição material, Jesus: vocês são pobres. Por que não pegar a igreja de Esmirna e enriquecê-la, e enriquecer a igreja de Laodiceia, né, com a sua espiritualidade, e pegar a igreja de Laodiceia, compartilhar os seus recursos materiais com a igreja de Esmirna? Então o ambiente aqui, embora que todos pudessem tomar conhecimento da situação umas das outras, o ambiente aqui é de cooperação, é de auxílio, é de ajuda mútua. É assim que nós temos que aprender com esse texto, quando Jesus expõe essa condição de cada igreja. Que tal a gente pensar sobre a situação da igreja de Sardes, uma igreja que está numa situação de decadência? Jesus disse: vocês têm nome de que vive, mas está morto, não há vitalidade em vocês. E aí nós temos a igreja de Filadélfia, uma igreja vibrante, uma igreja pulsante, uma igreja cheia de esperança, de expectativa, ainda que tenha suas dificuldades, mas uma igreja que persevera,
Que tal a igreja de Filadélfia transmitir esta vitalidade espiritual para a igreja de Sardes? Então, todo este ambiente onde a gente encontra essas diferenças, não é para a gente criar um ambiente de competitividade, né? Quem se sai melhor, quem é que está em melhor condição, né? Quem é que vai estar em melhor situação. As igrejas deveriam não aqui se medir, de certa forma, não era para se medir quem era que se saía melhor nesta avaliação criteriosa do Senhor da igreja. Não era para se medir aqui, era para que houvesse cooperação, para que houvesse solidariedade, para que houvesse mutualidade, como sempre foi o desejo de Jesus com relação à igreja. A igreja precisa caminhar nesse processo de mutualidade, de ajuda mútua, porque o próprio Cristo, quando ele formou a igreja, disse que ele formou a igreja como um corpo com vários membros, com funções diferenciadas, para que houvesse ajuda mútua, para que houvesse complemento, para que houvesse interdependência. Esse é o sentido de Deus nos dar algumas qualificações, alguns talentos, alguns dons, algumas capacidades e nos deixar com algumas deficiências, nos deixar com algumas debilidades, só para que a gente encontre no outro aquilo que falta em nós e que a gente acrescente no outro aquilo que Deus nos deu de capacidade, para que haja essa relação mútua, para que haja essa relação de complemento. Essa é a visão dessa visão de um relacionamento de interdependência. É assim que Deus quer que a gente caminhe na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Interdependência. Não é independência, como muitos pensam, que pode chegar a um nível de espiritualidade que não depende de ninguém, que você se torna autônomo espiritualmente, não precisa de ninguém para ministrar na sua vida, porque você é autônomo, você se tornou pastor de si mesmo, você não precisa de se congregar, você não precisa de ter vida comunitária, porque você é autossuficiente. Isso é independência. E essa relação, essa percepção extremada dessa espiritualidade independente, ela não é bíblica, de forma alguma, porque Deus jamais nos dará toda a suficiência para que a gente não tenha necessidade uns dos outros. Ele nos dará qualidades, talentos, mas nos deixará com deficiências de propósito, propositalmente, para que a gente possa encontrar no outro aquilo que nos completa. Esta relação é relação de interdependência. Também não é relação de dependência total. Não é independência e não é dependência absoluta. Tem alguns crentes que parece que não amadurece, parece que não evolui. É sempre dependente, é sempre carente, sempre precisando ser carregado nos braços, sempre precisando ser conduzidos. Não amadurece. E apesar do tempo decorrido, como o escritor aos Hebreus vai citar na sua carta, capítulo 5, diz: irmãos, vocês já deveriam serem mestres por causa do tempo decorrido, mas continuam precisando de leite, como bebês recém-nascidos. E o que a gente encontra por aí é pessoas que vivem numa dependência total, né? Não tem aquela percepção de que Deus lhe chamou para ser abençoado pelo ministério dos outros, mas Deus tem um ministério para você. Descubra o seu ministério, desperta o dom de Deus que há em ti, porque a palavra diz que quando Deus nos deu o seu Espírito, os dons do Espírito foi derramado sobre nós. Não há um só crente em Cristo Jesus, nascido de novo, que Deus não tenha dotado ele com a capacidade especial para abençoar a vida de alguém. Então não é dependência total, porque tem alguns crentes que precisam ser carregados a vida toda, não amadurecem, estão sempre se escandalizando com tudo, estão sempre sendo afetados por qualquer coisa, são hipersensíveis, e Deus quer que você amadureça. Chegue ao entendimento que Deus quer tornar você uma pessoa útil no reino dele.
Porque a obra de Deus é, em primeiro lugar, uma obra por nós, uma obra por nós, que é a obra redentora de Cristo, é uma obra em nós, que é a obra santificadora do Espírito Santo, e é uma obra através de nós. Tem que ser isso, essa sequência de experiência da ação de Deus na nossa vida. É por nós, em nós e através de nós. Como passar a vida toda apenas como um passarinhozinho, filhotes de boca aberta, esperando receber alguma coisa, sem ter a consciência de que Deus entregou a você alguma coisa para compartilhar, para ministrar. E não importa, muitas vezes, se a função que você exerce é tão simples, porque Paulo diz que todos os membros do corpo são necessários, todos têm a sua utilidade, né? Alguns têm mais notoriedade, alguns têm mais expressão pública, alguns se manifestam de forma mais visível, contudo todos são necessários, todos são necessários. Então eu quero começar a minha reflexão nesse texto aqui que escolhemos, né, de Apocalipse capítulo 2 e 3, falando sobre essa verdade aqui, né? Porque eu aqui meditando e percebendo que o livro do Apocalipse foi enviado como um todo para cada igreja, e eu percebi que à medida que se vai lendo o livro, as igrejas vão tomando conhecimento da situação das outras, né? Será que era para produzir sentimento de superação, de vaidade? Nós estamos melhor. Nós somos aqui a top de linha, nós somos igreja top de linha. Não. Jesus estava aqui mostrando, porque Ele sempre espera que dentro do ambiente da sua igreja se haja sentimento de solidariedade, compaixão, de que aquele que tem mais compartilha com aquele que não tem, e assim está aberto também para receber, porque a palavra diz que nós temos que estar aberto para receber e para dar, essa mutualidade, no que a gente dá e recebe, que seja essa a nossa experiência, a nossa vida como igreja, essa experiência de se dar e de se receber. Então, essa é uma introdução aqui a essa meditação que vamos ter aqui durante alguns dias. Então, a partir de hoje, nós vamos estar ministrando sobre estas cartas, certo? A partir de amanhã, nós vamos se focar na carta à igreja de Éfeso. Contudo, a gente queria trazer aqui essa visão mais panorâmica da situação, do contexto da mensagem a essas igrejas, para que você compreenda que Jesus expõe aqui toda a situação, né? E talvez se as igrejas tivessem a sensibilidade, né, pudesse haver essa integração, esse intercâmbio, né, que deve sempre existir entre nós, porque Deus distribuiu assim abundantemente, para que a gente se relacione, e dentro dos nossos relacionamentos a gente se abençoe, porque eu tenho algumas capacidades, mas tenho necessidades, né? E é exatamente na minha relação com os irmãos que eu percebo que estou sendo abençoado, né? É assim que a gente deve estar pronto a dar, mas aberto para receber, porque tem gente que parece que só tem para dar, né? Nunca está aberto para ouvir, nunca está aberto para ser ministrado, porque se sente autossuficiente. Espiritualidade autônoma e independente não é a vontade de Deus. Deus quer que a gente se relacione dentro de uma relação de interdependência, por isso que somos comparados ao corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que os irmãos tenham uma boa tarde, um restante de abençoado na presença do Senhor, você e sua casa. E quero agradecer os irmãos que podem estar comigo aqui todos os meio-dia. Que Deus seja com você e a sua família em nome de Jesus. Bom Deus, nosso Pai Celestial, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez compartilhando a tua palavra. Abençoa a vida de todos os teus filhos que reservaram esse tempo, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo fortaleça os seus corações, que eles sejam abençoados por tuas mãos. Dá-nos mais a tua graça, Senhor. Graça que nos supre para viver nesse momento difícil. A graça que nos é suficiente para enfrentar todas as circunstâncias que estão diante de nós. Eu te agradeço por esta oportunidade e te oro assim em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, meus queridos, uma boa tarde.